Com muita satisfação, nós vamos conversar agora, está aqui no estúdio, o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Corte, que tem sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nosso amigo Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, que é muito conhecido no meio pecuário por Totti. Totti, que é também, além de pesquisador, evidentemente, faz parte do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético de gado de corte da Embrapa. Então, vamos mostrar o Totti, que está aqui comigo. O João Pedro Cuti Dias também está conosco. Aê, o Totti está aqui com a gente. Muito obrigado, Totti. Satisfação, Zaidan. João Pedro faz parte também da nossa entrevista. Pode abrir essa câmera nos dois, ô Samuel? E a gente vai... Aí, João Pedro também está aqui conosco. Antes de começarmos a entrevista, o objetivo do convite é falar um pouco do que... quais foram as pesquisas mais relevantes em 2022 para a produção de carne no Brasil, porque a Embrapa está em Campo Grande, mas a atuação dela é para a pecuária de corte no Brasil inteiro. Antes de falarmos desse assunto, meu caro Totti, João Pedro e eu queremos te cumprimentar e passar em primeira mão, não sei se primeira mão, mas passar uma informação importante para todo o Brasil. O Totti terminou agora um período de 2 anos à frente da Embrapa, um mandato de 2 anos, que precisa de renovação. Para que haja essa renovação, é necessário uma série de entrevistas, apresentação de trabalhos, a diretoria da Embrapa em Brasília. E segunda-feira agora, o Totti ficou numa sabatina de 4 horas, provavelmente, né? Da 1 às 5 da tarde, com diretores importantes da Embrapa, que apertaram o Totti exatamente nessa sabatina, que faz parte do processo de renovação de mandato. E agora recebe a informação de que a gente já sabia disso, foi aprovado para um mandato de mais 2 anos à frente da Embrapa Gado de Corte. Parabéns, Totti. Isso é orgulho para a gente. Muito obrigado, Zaidan. E é mérito da nossa equipe, né? Que o produto ao final do ano nada mais é do que o somatório de cada um. Né, Zaidan? Lá do campo, do pesquisador, do pessoal que está na área de comunicação, de transferência. Estou muito feliz, Zaidan, porque foram 2 anos muito difíceis, né? 1 ano e meio praticamente com restrições por conta da Covid e mais as nossas tradicionais restrições orçamentárias e financeiras, mas quando se faz o balanço realmente, graças a Deus, estamos muito satisfeitos, muito trabalho, e muito resultado. Esses 2 anos a gente infelizmente tem que dizer e lamentar a perda de importantes companheiros pesquisadores da Embrapa Gado de Corte por causa dessa coisa chamada Covid. Infelizmente sofremos perdas muito duras, né? Alguns pela Covid, mas no caso do Luiz Otávio, nosso colega melhorista, não foi por Covid, foi problemas cardiorrespiratórios. Né? Mas naquele contexto todo, né, Zaidan, que foi muito dolorido. O Kiko, né, o famoso Kiko, doutor Ezequiel Vale, tinha acabado de se aposentar, uma perda tremenda, e outros analistas, né, e colaboradores, e também entre familiares, né? No total geral, entre funcionários e familiares, 12 pessoas. 12 pessoas. Então, que fosse meia, já seria muito doloroso, né? Mas estamos adiante, estamos tocando o barco, graças a Deus, com muito resultado para mostrar. Que bom. João Pedro. Totti, nós estamos vivendo um momento difícil no mundo em relação a essa questão climática. Se fala muito em segurança alimentar e segurança ambiental. Quando você fala em produção de carne, você fala em produção de um elemento extremamente valioso, que é um alimento proteico de qualidade, porém uma pressão muito grande dentro do Brasil até que não é tanto, mas fora do Brasil, contra o bovino, argumentando um famoso slogan que usa na Europa, less meat, less heat, menos carne, menos calor. Vocês começaram um trabalho, foi pioneiro, de chamada carne de carbono neutro, que mostra que não,
você tem um conjunto, um somatório, que esse carbono que porventura o animal emite através do metano, seja ele todo sequestrado pelo solo. Perfeito. Como é que está a situação hoje desse trabalho de vocês? João, você toca num ponto que me deixa muito feliz, porque eu posso contar um pouquinho da nossa história. Porque agora, por exemplo, João Pedro, está todo mundo de olho na área tropical do planeta, que é onde tem fartura de luz, de calor, de umidade, aonde a natureza é mais pródiga, Exuberante. né? Exuberante, né? É aonde a gente faz 2, às vezes 3 colheitas por ano, enquanto nas áreas temperadas, aonde prosperou, por sinal, a civilização moderna, né? Mas lá eles têm uma só. Então agora está todo mundo de olho na área tropical. E aí, João, quando se fala em pecuária de baixo carbono, a gente fica pensando que isso aconteceu agora, né? Aliás, o lançamento é recente mesmo, né? 2010 para cá. Mas na realidade, Zaidan, nós começamos a trabalhar essa questão desde praticamente a fundação da Embrapa. Porque naquela época era acabar com a fome do gado na seca. Então, reforma de pasto. Plantando arroz, plantando milho, plantando sorgo, depois milho, depois soja, depois veio a integração lavoura-pecuária. Aos poucos a coisa foi evoluindo, o Brasil foi avançando, aumentando produção, produtividade, qualidade. Em 2004 ele já apontou o maior exportador do mundo, sendo que ele era importador há 30 anos passados, passou a ser o maior depois de gastar 75% da produção para abastecer o mercado interno. E aí o Brasil passou a incomodar um pouco. E aí veio aquela época dos jornalistas da Irlanda, não sei se você lembra disso. Lembro. Vieram aqui no Brasil, publicaram na Europa reportagens com imagens atordoadoras e uma crítica ácida contra nós todos, dizendo inclusive que o nosso boi não era gado bovino, era bicho selvagem, né? E eu tinha uma passagem interessante, falou, olha, se ele é bicho selvagem, o de vocês também é bicho, né? Porque todos eles descendem do mesmo tronco comum, né? O Bos primigênios. E aí, João, os nossos pesquisadores, alertados com essas ameaças, começaram a aferir a produção do metano, tá? Então aí que começa, aqui na nossa unidade mesmo, tá? Então nós lideramos esse trabalho na área de cerrados no Brasil. Desculpa interromper só um pouquinho, Totti, para informar que essas imagens que nós estamos acompanhando são imagens do nosso Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, em Campo Grande. Você tem o local dos testes de eficiência alimentar do gado, né? A prova de desempenho da raça Brangus, enfim, são imagens do nosso centro de pesquisa. Maravilha. Então, aí, João Pedro, é quando nós começamos a mostrar para eles que a questão da pecuária aqui, para nós, é a solução para o mundo e não o problema. Por quê? Em pouco tempo, percebendo o fenômeno da fotossíntese, ou seja, na fotossíntese você tem calor, luminosidade, água, as células da planta captam o CO2 da atmosfera, transforma na estrutura dela da planta até as raízes, captando carbono. Então, se o boi emite o metano, com a captação do CO2 nós neutralizamos ou baixamos muito o efeito desse carbono, mostrando que na pecuária ela então é equilibrada do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa. E aí, João, sem contar o outro caso, importantíssimo, porque nas mudanças climáticas o CO2 é um dos principais gases, né, de efeito estufa. Mas tem também o óxido nitroso. 250 vezes. Exatamente. E o óxido nitroso de onde vem? Principalmente do solo, decomposição de matéria orgânica. E aí a nossa brilhantíssima pesquisadora Joana Dobereiner e os nossos colegas que sucedem ela lá no Centro de Soja descobriram o risóbio, né? Então esse micro-organismo que se associa à raiz da planta de soja, capta nitrogênio da atmosfera e se deixa a necessidade de adubação nitrogenada. Só de economizar na adubação nitrogenada é mais de 2 bilhões de dólares por ano, fora a economia ambiental.
porque diminui a produção do óxido nitroso, né, João? Hoje na Europa está uma briga em cima disso, né? Quer dizer, porque querendo proibir o uso de fertilizantes por causa da emissão do óxido nitroso. Então, no nosso caso, nós mostramos que não economizamos a adubação nitrogenada na soja com o risóbio. E agora, Zaidan, a descoberta mais recente, inclusive a nossa unidade participou dos testes, que é o uso do azospirilo nas pastagens de braquiária. Então, além da soja, onde já dá essa grande contribuição, agora as braquiárias também, Zaidan. Porque o azospirilo é também um micro-organismo semelhante ao risóbio, só que nesse caso ele se associa à raiz da braquiária. Então, capta nitrogênio da atmosfera, diminui a necessidade de adubação nitrogenada nas pastagens, equilíbrio financeiro, porque deixa de gastar com adubo, e ambiental, porque diminui a produção do óxido nitroso. Então, perceba você, João, por isso é que o mundo todo está de olho num ambiente tropical. Uma dos sinais disso, Zaidan, nesses 2 últimos anos, nós recebemos a visita do embaixador americano Todd Chapman, o ano passado, depois que ele viu os resultados do 2º Congresso Mundial de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que foi feito aqui em parceria com vocês, no Canal do Boi, né? 17 unidades da federação, acho que mais de 10 países participantes, um evento especialíssimo, mostrando que no mundo todo participou pesquisador da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, da África. Não tem ninguém, João, no mundo que acompanhe o Brasil na evolução desses sistemas de baixo carbono, quer na agricultura, quer na pecuária. Por isso, meu caro, Todd Chapman, o ano passado, aí ele se aposentou, deve ter contado a notícia para o sucessor dele, né, que foi o Doug Conneff, responsável pela área de negócio da embaixada, porque ele não é um embaixador. A embaixatriz ainda não foi nomeada. Veio aqui também e, finalmente, o cônsul-geral dos Estados Unidos também vieram aqui na Embrapa, especialmente para conhecer como é que tudo isso aconteceu, Zaidan. E a questão foi tanta, digamos assim, uma felicidade tão grande para nós, porque isso tudo originou na nossa unidade, e a metodologia tão especial que agora está migrando para outras culturas e outros sistemas produtivos. Então a soja está soja de baixo carbono, né? Daqui a pouco vem o trigo, vem o cacau, o café, o gado leiteiro, né? O couro, né? E assim por diante, mostrando, Zaidan, que a área tropical do planeta, meu amigo, se antigamente era o problema, hoje é a solução. Quente demais, parasito demais, desconfortável demais. Hoje, com o conforto da luz elétrica, né, o conforto da geladeira, né, o conforto da proteção que é possível de se dar à civilização humana, agora, meu amigo, essa área tropical é que vai abastecer o mundo com alimentos. Aí, muito bom. Ô Totti, nós já falamos aqui, João Pedro também, até uma entrevista que nós fizemos com o Maurício Nogueira, que é diretor executivo da Atenagro, que é uma empresa de consultoria, é o coordenador do Rally da Pecuária. Sim. E ele disse o seguinte, só para resumir, né, na nossa conversa, o que os técnicos, governantes estão discutindo na COP, essa entrevista foi na época da COP, agora no Egito, COP 27. O que eles estão discutindo para ser feito nos próximos 30 anos, o Brasil já faz há 30 anos. E eu acredito que a carne carbono neutro, que nós já temos como grande conquista, Sim. por causa da Embrapa Gado de Corte, não começou ontem. Lá atrás, doutora Cacilda e tantos outros pesquisadores fizeram os trabalhos iniciais para que se chegasse a esse protocolo de carne carbono neutro. Perfeito. A Embrapa tem se desenvolvido mais, a Embrapa Gado de Corte, na área técnica, porque grande parte das pastagens hoje cultivadas no Brasil saíram da Embrapa. Sim. Ou na área ambiental. Zaidan, eu acredito que o primeiro grande avanço foi na área técnica, tá? Porque nós saímos de produção de baixa produção, baixa produtividade e baixa qualidade de produto para um aumento extraordinário de produção e de qualidade. Isso foi um desenvolvimento especialmente na área técnica. Aí eu vou destacar a genética vegetal,
com o desenvolvimento de variedades de capim adaptadas às mais diferentes regiões do Brasil. As braquiárias detêm hoje quase que a grande maioria das pastagens do Brasil são braquiárias. 70% das pastagens do Brasil saíram aqui da Embrapa. São ou pânico ou braquiária. E 90%, João Pedro, das sementes, que hoje o Brasil exporta semente para a área tropical do planeta. 90% das sementes exportadas são de variedades também desenvolvidas por nós. Então, Zaidan, primeira coisa, pasto, porque é o alimento preferencial do gado, né? Essa interação solo-pasto também muito importante, porque não existe um capim bom para todo lugar, né, João? Cada solo com seu tipo de capim, etc. Então, essa parte. Depois, Zaidan, a genética animal. Nós fomos pioneiros também em avaliação genética de touros. Antigamente, o touro era escolhido pela avaliação no parque de exposição. Hoje é com provas, é com dados que se aprova os touros, que estão em centrais e tal. Isso aí foi um avanço extraordinário. Em seguida, Zaidan, eu diria para você sistemas de produção onde a saúde foi cuidada, né? Os aspectos nutricionais, a gestão e, finalmente, coroando essa obra toda, a parte ambiental, que eu posso exemplificar ao falar dos sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, ou lavoura, pecuária, né? Ou floresta, pecuária. Porque aí a questão ambiental veio coroando essa obra, João, além de proporcionar uma pecuária de baixo carbono, proporcionando também, Zaidan, outra característica importantíssima da era moderna, que é o bem-estar animal. Os animais ficam num ambiente mais adequado. Não, e um detalhe, né? Hoje você tem a grande fronteira agrícola do Brasil, são solos arenosos. E se tornaram viáveis com esses modelos. Perfeito. Se fosse fazer o modelo tradicional, lavar, gradear, virar tudo um deserto. Hoje não. Pega o solo arenoso, corrige, bota a braquiária, exatamente, a braquiária vai na frente. O Mato Grosso do Sul é um grande exemplo para ilustrar isso aí, né? Na década de 60 até início dos anos 70, os nossos amigos fazendeiros, pantaneiros, saíam de Campo Grande para ir para o Pantanal. Pega a rodovia que vai para Cuiabá aqui e depois o Morro da Alegria para descer para o Pantanal. O Morro da Alegria certamente para dizer, olha, finalmente estamos chegando no lugar de criar boi, né? A capacidade de suporte lá, Zaidan, continua igualzinho, 4 hectares para uma res. E esse cerrado que era menosprezado, que servia só para criar cobra, tatu, né, e calango, agora, meu amigo, com essa conquista, essa doma do cerrado, né, essa correção de solo, adubação, pastagens adaptadas, etc. Tal, hoje, meu caro, nem vamos falar de quantas unidades animais por hectare, porque você pode variar de 2, né, João, até 8, 10, dependendo da intensidade de intensificação desse solo. Então, uma transformação extraordinária. Ainda com relação ao protocolo de carne carbono neutro ou carne carbono zero, em que estágio nós estamos? Já foi lançado, evidentemente, nós já mostramos, mas a expansão desse protocolo no Brasil, Totti, como está hoje? Veja bem, o primeiro que saiu foi o carne carbono neutro. Tá? É o que capta mais CO2 da atmosfera. Mas ele exige o componente florestal, porque a gramínea não consegue captar tanto carbono quanto a árvore. Então, esse é o sistema mais completo do ponto de vista de neutralização do metano, pela captação do CO2, mas é o sistema mais, digamos que demanda mais cuidado e mais investimento por parte do produtor rural. Mas, em seguida, nós lançamos o carne de baixo carbono. Então, o carne de baixo carbono não precisa do componente florestal. E esse, eu acredito que será o sistema de maior alcance junto dos produtores. Como é esse outro protocolo? Ele é feito apenas na integração lavoura-pecuária ou mesmo a própria pastagem. Eu acho que nós temos imagens, Samuel. Dá uma olhada, tem imagens que falam mais do ILPF, que é a integração da lavoura pecuária com as florestas. Ele dá o carne carbono neutro, porque o componente florestal capta muito CO2, neutraliza totalmente o metano. Agora, ele vai exigir um pouco mais de investimento, né? É um pouco mais demorado até se compor totalmente,
E o mais promissor, do ponto de vista de expansão Brasil afora, é o de baixo carbono, que não precisa do componente florestal. Então, a própria pastagem, num manejo adequado de solo, planta e animal, ela consegue captar carbono da atmosfera suficiente para diminuir drasticamente, digamos assim, contemporizar, para neutralizar o máximo possível o metano que os animais emitem. Então, só uma informação. Hoje está surgindo muitos trabalhos técnicos de pesquisadores mostrando que a gramínea associada com uma leguminosa, você produz uma forragem que teria menor capacidade, que geraria menos metano. Isso vocês estão mensurando essa questão da consorciação de gramíneas e leguminosas, visando uma alimentação que poderia ajudar a gerar menos metano? João, essa é uma pergunta muito, digamos, específica de uma área que eu não domino bem, que é a área de pastagens, né? O que eu posso dizer para você é que no passado nós trabalhamos muito com integração de gramínea com leguminosa, mas como elas têm estruturas diferentes e também pastejo diferenciado por conta da característica da própria planta, ela não vingou tanto. Mas o maior benefício da leguminosa, João, está não simplesmente como alimento para o gado, mas pela fixação de nitrogênio que ela promove no solo. Isso aí seria o estilosantes Campo Grande, por exemplo? O estilosantes traz esse grande benefício aí. Então ele não pode estar exclusivamente ele na dieta do animal. Ele tem que ter gramínea junto, tá? Agora, voltando ao carbono neutro e de baixo carbono, Zaidan, todo esse trabalho foi feito com a parceria com a Marfrig. A Marfrig é que injetou recursos, proporcionou com que a pesquisa avançasse. Então, ela tem o direito do uso dessas marcas até 2028. Então, até lá, o uso da marca carbono neutro, baixo carbono, As duas marcas? As duas carbono marcas, neutro e baixo carbono? Baixo carbono. Então, para você vender um produto, uma carne com esse selo, você tem que estar, digamos, exclusivo do Marfrig. Acontece que logo isso aí vai passar e daí a pouco vai expandir para os sistemas de produção de uma maneira geral. Mas as pessoas podem já começar a trabalhar Com a sua certeza, área, preparando futuramente até a produção de uma carne com esse selo. Agora, tem muitos outros sistemas, Zaidan, que embora não estejam, digamos assim, vinculados a essa marca, ele pode também, tendo uma certificadora adequada, dizer, olha, essa é uma pecuária de baixo carbono. Ele não pode usar a marca carbono neutro ou baixo carbono, porque isso aí é exclusivo da Marfrig. Mas o Brasil, Totti, pode chegar numa COP e dizer, nós temos a carne carbono neutro? Com certeza, e é o que nós estamos fazendo para ajudar, Zaidan. Por quê? Para fazer isso, não basta dizer, a gente tem que mostrar dados. Por isso que a pesquisa tem que avançar. E por isso mesmo, Zaidan, em parceria com muitas instituições e muitas outras unidades da Embrapa, a mais nova, Zaidan, é uma unidade de referência tecnológica que nós montamos em Uberaba, lá dentro da fazenda da ABCZ. Então, é uma unidade para ajudar a divulgar essas metodologias, esse sistema de produção, e daí a pouco nós vamos provar para o mundo todo. Olha, meus amigos, ficam tranquilos, porque a nossa pecuária já era de baixo carbono, porque ela é feita em pastagem. Só que agora nós temos dados para mostrar. Olha, num sistema de pastagem bem manejada, solo bem tratado e tudo, nós podemos zerar isso aí. Então, é isso que nós estamos fazendo. E a partir de agora, as certificadoras vão trabalhar para mostrar isso para o mundo todo. Isso é importante, né? É muito importante ter caso da certificadora. Exato. Porque é uma cobrança que o setor privado tem lá fora, de que exige que tenham certificadoras que atestem isso. Perfeitamente. Agora há pouco nós fizemos na Embrapa, agora nesse mês passado, um curso para certificadores. Presentes 5 certificadoras brasileiras e 30 pessoas fazendo o curso. Porque para ele fazer isso no campo, ele tem que ter informação. Conversamos aqui com o pesquisador-chefe da Embrapa Gado de Corte, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, que é conhecido no meio pecuário
em todo o país, como o Totti, o grande Totti também do Geneplus. E para você que chegou agora, eu passo novamente a informação que eu dei no começo dessa entrevista. O Totti, que ficou 2 anos à frente da Embrapa Gado de Cortes de Campo Grande, acaba de ser aprovado pela Embrapa, a alta cúpula da Embrapa, para renovar o seu mandato por mais 2 anos à frente do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa. Totti, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Zaidan, eu gostaria de fazer um comentário. Já estamos encerrando a entrevista? Infelizmente. Porque, Zaidan, eu estive recentemente na Bolívia, honrosamente, junto com o nosso ministro Paulinelli, mostrando para a Bolívia o que o Brasil fez e eles poderão fazer também. E eles estão misturados aqui nessa América do Sul. Eu falei, olha, vocês têm Pantanal, nós também temos, tem Cerrado, nós temos, tem mata, nós também. Tudo pode ser feito. Mas, Adnan, o segredo está aqui, ó, que eu quero presentear você. Ciência é o primeiro passo. É consciência e tecnologia. Deixa eu, Samuel, me dá licença aqui que eu vou chegar. Muito obrigado, E Totti. com meus agradecimentos ao canal do Boi, que nos ajuda a levar a informação adiante. Que isso. Porque, Zaidan, a ciência... Aqui a casa é sua. A ciência é um dos pilares, mas não é só, João. Lógico. É preciso o que o Brasil teve a felicidade de ter junto. Tem a ciência, mas tem programas e políticas públicas, e aí entra o governo, e depois, Zaidan, o principal ator, que é o produtor rural. Produtor rural. Então, meu amigo, na hora que você junta três, por isso que o Brasil conseguiu fazer essa mudança extraordinária, sem paralelo no mundo. Sair de uma condição de pobreza, de miséria, de fome, de insegurança alimentar, para um dos maiores produtores mundiais. Então ciência, tecnologia, políticas públicas adequadas e produtor rural firme adiante. Valeu, obrigado, Totti. Obrigado, João Pedro. Muito obrigado, Zé.